Bom dia com Jesus. Deus abençoe cada um. Eu achei que ia ficar de fora, viu? Estava ali correndo. Mas o aniversário é do pastor Albertino, mas quem ganha o presente somos nós, né? Por ter o pastor Albertino ao nosso lado. Uma vez o pastor Afonso perguntou para mim da saúde do pastor Albertino. Eu falei assim, não, ele está muito bem, rapaz. Ele vai fazer que nem cigarra, vai rachar e sair outro. Não vai morrer não, viu? Ele sorriu, né? O pastor Albertino tem essa saúde dele boa, né? E a Bíblia diz para a gente atentar para o modo de vida dos nossos pastores, né? Tomar um banho na água fria nesse tempo, hein? Meu Deus, né? Tem que atentar para o modo de vida dele, né? Se quer ter mais um pouco de saúde, ele fala que esse é o remédio, né? Aí, ó, tá vendo? E quando ele for embora, toma outro também, viu? Mas quando eu me converti na mensagem, eu tinha 17 anos. O meu pai faleceu, eu tinha uns 19. Então hoje eu tenho 40. Eu tenho um convívio com o pastor Albertino mais do que eu tive com o meu pai. E tem sido um privilégio para a gente acompanhá-lo, né? Na medida daquilo que a gente pode. Agora um pouco mais, né? E não é por causa da idade não, sabe? A gente fica com dó dele, mas ele está bem, viu? A gente fica com dó dele, mas ele está bem. Se deixar, ele pega o volante, quer dirigir, é que a gente que fica com dó. Então a gente sempre vai com ele e tem sido um aprendizado. Eu conheço o pastor há 23, mas há irmãos aqui que conhecem o pastor há 40 anos de idade. 40 anos ou mais, né? E eu perguntei para alguns sobre o pastor Albertino, e eles falam assim, não, ele sempre foi assim, é o mesmo, desde sempre. Né? Tem sido assim. O saudoso pastor Derisvan falava para mim assim que Deus fez o pastor Albertino e jogou a forma fora. Ele falava que o pastor Albertino ia visitar a família do pastor Derisvan. Eles estavam trabalhando na roça e daí o pastor Albertino chegava e só estava a mãe dele na casa. Ele ficava lá debaixo de uns pés de mamona lendo a Bíblia. E quando o pai do pastor Derisvan chegava, ele falava, ó, se tem um pastor, ali está um pastor. Que tem essa maneira, né, de tratar, essa conduta, né? Então a gente observa e tem sido uma escola para a gente, né? Eu creio que para todos aqui, eu creio para a grande maioria, em algum momento da vida, a posição do pastor Albertino, a sua fala foi decisiva para a gente, para alguma coisa, né? Ele talvez nem falado alguma coisa, mas só de ter te ouvido, de ter orado, aquilo foi bem significativo. E a gratidão é porque Deus fez isso para o pastor Albertino e isso tem nos atingido. Isso tem sido uma corrente. A gente pode ver que o homem por si só não pode criar essa coisa. Mas Deus, quando habita no coração humano, Ele muda as coisas e a gente vê que é algo diferente. Então, eu gostaria de ler aqui, ó, no livro de Salmos, no capítulo 23, falando sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, o salmista disse assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até o 3 somente. E a gente vê que uma pessoa que é usada por Deus, ela se porta desta maneira. Ela sempre tem algo para nos oferecer. É como uma árvore frondosa junto a ribeiros de água mesmo. Ela oferece alimento para o faminto, oferece descanso, sombra para o viajante. E assim tem sido Deus na vida do pastor, não somente do pastor Albertino, a gente fala dele, mas aqueles que têm observado a palavra do Senhor têm se portado dessa maneira e têm algo a oferecer sempre para cada um de nós. Então eu creio que
A palavra de gratidão para mim se expressa nisso mesmo, em gratidão. Gratidão pela vida do pastor Albertino, pelo tempo que Deus tem conservado ele com vida e saúde. O pastor Albertino nunca passou por uma cirurgia, nunca ficou internado. Ficou internado um dia lá que uma aranha picou ele, a coisa ficou feia, sabe? Ele ligou para mim e falou que estava na Santa Casa. Eu achei que ele estava orando por alguém, ele estava internado, pai. A aranha tinha picado ele lá, né? Mas estava de observação, tomando um soro lá, né? Para ver. Nem eu sabia se era bem certo uma aranha, né? Nós deduz que é uma aranha, né? Bateu ela lá, mas estava lá na chácara dele trabalhando lá. E outra vez ele passou um pouco mal, estava furando uns buracos lá, rapaz, e passou meio mal. E falou que estava bem, mas eu fui lá para ver se ele estava bem mesmo, sabe? Daí estava mesmo, estava bem mesmo. Eu estava pronto para fazer mais buraco lá. E foi um desejo do coração dele realizar essa reunião, quando ele teve 80 anos. No de 85, ele pegou e falou assim, olha, se eu chegar aos 85, nós vamos nos reunir de novo. Ele falou isso também do carro dele, sabe? Que achava que ele não ia mais trocar de carro, porque não sei o quê, já está na hora de trocar de novo, né? E plantou lá na chácara dele também umas frutas, ele achou que não ia comer, já comeu da fruta também. Então a gente já combinou com o Silvio, que é o responsável aqui, de já alugamos aqui pro de 90, pro de 95, do de 100, até quando Deus quiser. Já está certo já, sabe? Então, eu penso que é Deus que faz isso por nós, né? É só Ele que nos segura. Somente Deus nos sustenta. O homem encontra problema um com o outro, mas Deus não. A gente vê Deus na pessoa, atuando dessa maneira, e sabe quando é Deus falando, e recebe aquilo, ainda que for para puxar a nossa orelha e doer mesmo, mas a gente sabe que é Deus. E aqui é só um ensaio, né? Daqui a pouco nós vamos ter que ir embora, vamos nos despedir, mas um dia desses, nunca mais nós nos despediremos. Será a eternidade para sempre. A velhice nunca será um problema para cada um de nós. Seremos eternos para sempre. Irmãos, estamos na plataforma do arrebatamento. É hora de nós nos posicionarmos a favor de Jesus Cristo. Se o teu olho direito peca, a Bíblia diz para arrancá-lo e jogá-lo no fogo, porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. É deixar a razão de lado. É resolver enquanto nós temos tempo de resolver os problemas aqui nesta terra, pois o Senhor está voltando. Nós sabemos disso. Deus tem nos enviado um profeta, tem nos chamado para uma mensagem sobrenatural, porque o que te segura aqui não é somente a habilidade de um homem, não é só porque uma pessoa é boa, é Deus que nos sustenta. É Deus que nos sustenta e nos segura. E Ele nos levará até o final dessa vida. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus.